Apesar das críticas que tem sofrido pela sua atuação no caso do Banco Master, inclusive de colegas da própria corte, o ministro Dias Toffoli, do STF, descarta abandonar a relatoria das investigações sobre as fraudes financeiras. A interlocutores, Toffoli afirmou que não existe razão para abdicar do processo, pois não se enquadra nas hipóteses objetivas de impedimento previstas em lei, nem tem qualquer motivo de foro íntimo para se declarar suspeito. A informação é da Folha de São Paulo. Segundo conversas relatadas à Folha, o ministro indicou que nem a viagem de jatinho, um dos advogados da causa, nem a sociedade entre seus irmãos e um fundo de investimento ligado ao Master comprometem a sua imparcialidade. E o ministro Edson Fachin, atual presidente do Supremo, foi obrigado a interromper as suas férias e voltar para Brasília. E quem explica é o Wilson Lima, no quadro Bastidor do Meio-Dia. Brasília tendo um mês de janeiro mais quente do que o normal, meu caro Zé Inácio Pilar. Vamos lá, vamos entender a história do Edson Fachin. O recesso do Poder Judiciário iria até o primeiro dia de fevereiro, tô falando, né, até mais 10 dias para frente, né? Então você tem o restante dessa semana, mais a próxima semana. Só que o Fachin, diante de toda essa crise, diante de toda essa celeuma, diante de tudo que já foi levantado, diante de tantas conexões relacionadas ao ministro Dias Toffoli, no caso, o caso Master, ele resolveu voltar. Resolveu interromper as férias, resolveu conversar com os demais integrantes com um objetivo muito específico: dar uma resposta do Supremo ao caso Master e, de quebra, tentar convencer o ministro Dias Toffoli de que seria uma boa ideia ele largar esse caso de mão, deixar para outro ministro. Em relação ao segundo objetivo, nesse momento ele não conseguiu absolutamente nada, porque o Toffoli, ele reiterou, como você explicou na chamada, ele reiterou que não há nenhum motivo, na visão do Toffoli, né, que justifique o afastamento. Nenhum daquelas premissas que estão previstas na lei orgânica da magistratura. Ou seja, quais são as hipóteses? A questão de foro íntimo, se tem um parente ligado, se tem um parente que tem interesse direto na causa. Para o Toffoli, diz que não há motivo nenhum. Mas, como já mostramos aqui várias vezes, de forma reiterada, os parentes do ministro Dias Toffoli tiveram negócios com integrantes do Banco Master, com o cunhado de Daniel Worcaro, na aquisição, né, daquele resort lá no interior do Paraná. Então, esse é o cenário que se desenha. Fachin já conversou com 7 ministros do Supremo, entre os quais Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Cássio Nunes Marques e até com o próprio Toffoli, em toda essa celeuma. Nessa terça-feira, hoje, dia 20, o Fachin vai pegar um avião, ele irá para São Luís, no Maranhão, conversar pessoalmente com o Flávio Dino. Na verdade, faltam só 2 ministros, né, para que o ministro Fachin termine essa rodada de conversas. Só falta ele conversar com o ministro Flávio Dino e também com o ministro André Mendonça. Só que todas essas conversas são conversas pessoais, tete a tete, olho no olho. E o Fachin está tentando amenizar essa crise no Supremo. Então, Inácio, esse sentimento ou essa atitude do Fachin é uma atitude inédita. Porque outros ministros do Supremo, não é usual, de presidente do Supremo interromper suas férias para cuidar de um caso, a não ser quando eles percebem que é um caso de extrema gravidade. Isso aconteceu, por exemplo, com a ministra Rosa Weber em 2023, mas aí foi durante aqueles atos do 8 de janeiro, que teve quebra-quebra, enfim, todo mundo já sabe dessa história de qual é salteado. Então, meu caro Zé Inácio, essa é a questão. Ministro Edson Fachin, tô com o Toffoli na minha língua, o ministro Edson Fachin interrompeu suas férias para tentar atuar como bombeiro. Agora, a pergunta que eu faço para você, entregando para São Paulo, para os comentários do nosso grande Doutor Teixeira, é a seguinte: como é que o Edson Fachin vai atuar como bombeiro se um incendiário tem uma cadeira dentro do Supremo? Duda Teixeira, muito boa tarde. Quero que você responda essa pergunta do Wilson. Pois é, a gente tem o Toffoli é um piromaníaco, né? Ele tá botando fogo em tudo mesmo. E importante essas informações que o Wilson trouxe, que mostram que o Fachin, de fato, está preocupado, está pensando ele como presidente da corte, o que ele pode fazer, mas a questão que se coloca é o que ele poderia fazer se o Toffoli não arredar pé em momento algum. E vamos levar em consideração que o Toffoli já tomou várias decisões seguidas com total desdém aí pelas regras do Estado de Direito, né, da Constituição, da legislação existente. O Toffoli, como disse o Wilson, ele está botando fogo em tudo e não está nem aí, né? E aí não tem bombeiro que resolva. Nós já tivemos, se não me engano, já foram 4 parlamentares que apresentaram pedidos para a Procuradoria-Geral da República, isso já desde o ano passado, solicitando ali que o Paulo Gonet se manifeste e peça a suspeição do Dias Toffoli, né? Agora, a PGR pode até publicar alguma coisa nesse sentido, né, e fazer algum pedido ao STF, mas se o Toffoli fala assim, não vou fazer nada, não tem muito o que possa ser feito, né? Não tem ali a possibilidade de outro ministro tomar uma decisão ou se manifestar contra a decisão do Toffoli. Então, o Brasil inteiro fica aí meio de mãos amarradas, sem poder apagar esse incêndio que o Toffoli está causando. A opção seria uma pressão ainda maior da opinião pública para constranger, tentar, né, constranger ainda mais
o Toffoli para forçar o Toffoli a tomar uma decisão. Agora, se o Toffoli realmente fincar o pé e não fazer nada, vamos todos queimar nesse incêndio gigantesco que o Toffoli está criando. Wilson, figuras como, por exemplo, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, eles seriam entre aqueles que advogam para o Toffoli recuar? Ou, ao contrário, eles acham que se ele recuar seria um sinal de fraqueza, algo do tipo? Olha, Inácio, honestamente, eu não tenho essa informação precisa para saber de que lado os dois ministros estão, né? Tanto o ministro Gilmar Mendes quanto o ministro Alexandre de Moraes nesse sentido. Entretanto, porém, contudo, todavia, os dois ministros têm, né? Ambos têm. Jurisprudência do Supremo, eles têm a postura de não entregar cargos. Na verdade, os ministros do Supremo, eles têm essa tradição. Inclusive, foi até divulgador de um levantamento do Estadão que aponta que nos últimos 26 anos, nenhum ministro da Suprema Corte declinou de um caso específico de forma nesse sentido. Então, não é tradição do STF declinar de casos ou abrir mão de julgamento de caso A por algum vínculo próximo daqueles casos. E, por exemplo, o próprio ministro Flávio Dino, já acontece a história aqui no meio-dia, o próprio ministro Flávio Dino foi relator de uma ação direta de inconstitucionalidade, que favorecia diretamente seus aliados políticos lá no Maranhão. O ministro Alexandre de Moraes, estamos cansados de falar isso, estou careca de falar isso aqui, foi relator da tal ação da trama golpista, em que ele foi réu, ele foi vítima, ele foi Ministério Público, ele foi tudo. Então, assim, ele também não determinou, ele também não se afastou desse caso, né? O ministro Dias Toffoli, é bom lembrar que ele, como então presidente do Supremo, ele que determinou a instauração de ofício do inquérito das fake news, porque ele se sentiu atingido pelas críticas das redes sociais em relação à sua postura como presidente da Corte. Ou seja, a jurisprudência advoga contra esse pedido do ministro Edson Fachin. Essa que é a grande questão. Esse é que é o grande problema, Inácio. E aí fica muito difícil para o Fachin fica quase sem argumentos para tentar convencer os seus colegas, convencer o Toffoli de que é uma boa ideia que ele largue esse caso relacionado ao Banco Master. De novo, é tudo muito complicado, é tudo muito nocivo em toda essa questão aqui envolvendo o caso do Banco Master. Então, Inácio, perceba que a grande dificuldade do Fachin é tentar dar uma resposta para a sociedade que de fato corresponda aos anseios da sociedade. Porque o que a sociedade quer hoje? Ela quer um Supremo mais austero, mais ativo, entretanto, um Supremo que de fato corresponda, que de fato o Supremo corresponda a esse senso de justiça que está tão perdido junto à sociedade. Então, Inácio, não é uma missão fácil para o ministro Edson Fachin, muito pelo contrário. Essa é uma missão extremamente complicada e o Fachin ano passado tentou instituir um código de postura aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele não conseguiu por resistência dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, e não parece ser agora o momento em que ele vai conseguir avançar nesse tipo de postura, nessa tentativa de autocontenção dos integrantes do Supremo Tribunal Federal. Repito, a grande questão é que é necessária uma autocontenção dos integrantes do Supremo. Duda Teixeira. O Wilson colocou muito bem, tem essa questão da jurisprudência, né? Nunca teve um caso aqui no Brasil de um ministro da STF desistir, né, se declarar suspeito por pressão da sociedade ou dos colegas. Então, o Toffoli está muito protegido nesse sentido. A gente poderia ter no Brasil o Conselho Nacional de Justiça supervisionando os juízes do STF, como faz com os juízes de outras cortes no Brasil. Só que o próprio STF disse que está além do CNJ. Então, o CNJ não tem esse poder em relação aos juízes do STF. E aí fica realmente, como eu falei, de mãos atadas, né? Não tem muito o que possa ser feito. E o Toffoli, quando o Toffoli pegou esse caso para ele no STF, ele já deixou muito claramente que ele estava sendo movido por questões muito pessoais dele, né? Ele quis pegar o caso, assim, porque não tem uma conexão forte que justifique o caso Master estar no STF, né? O que ele pegou ali era um envelope com um documento do Daniel Vorcaro, banqueiro do Banco Master, falando com um deputado de uma possível negociação que nunca aconteceu. Então, assim, é uma conexão muito frágil. Mas ainda assim, o Toffoli foi lá e considerou que isso era suficiente, porque eu, como deputado, tinha fórum privilegiado, então vamos jogar no STF e sou eu que vou ser o relator. Então, claramente, ele não está ligando para a opinião alheia. O Toffoli está fazendo o que ele bem entende, o que é muito perigoso para a democracia brasileira.